Começando de novo. De certa forma, nós vamos começar um estudo novo hoje. Mas, como eu dizia, de uma outra certa forma, nós já começamos. Porque eu queria realmente começar a entrar nesse assunto tendo a participação dos irmãos. A gente tem sofrido um pouquinho com a ausência e hoje sofremos mais uma vez com a ausência de alguns. Está difícil a gente juntar todo mundo, né? Mas é lógico que nós não vamos poder ficar esperando isso acontecer para dar sequência. Mas eu considero um assunto importante esse que nós temos para tratar, especialmente à medida que os dias passam. Eu tenho comentado com os irmãos, nós temos um ano pela frente já em curso, já estamos indo para o terceiro mês, mas nós temos um ano complicado. A gente pensa assim, ainda tem muita coisa, resquício da pandemia, que afetou o mundo. Nós temos reflexos na economia, isso afeta diretamente a nossa vida, né? Porque quando a economia vai mal, a situação atinge todas as pessoas, toda a população. Como é que o crente se porta diante dessas coisas? E nós temos um ano de política. Talvez muito pior do que os anteriores. Eu já vi o seguinte, existe uma lei que acho que esqueceram, né? Que não se pode fazer campanha antes de determinado tempo. Mas está todo mundo fazendo campanha já. Os candidatos já estão em plena campanha eleitoral. Então, quero dizer com isso, o bicho vai pegar. Nós não vamos falar sobre política aqui. Mas política, economia, são coisas que fazem parte da nossa vida, está certo? Afinal, nós somos cidadãos brasileiros. Isso vai nos atingir, nós vamos ser envolvidos de alguma maneira. Como é que o crente deve enxergar, como é que o crente deve ver essas coisas e lidar com essas situações? Então, o nosso assunto vai passar por aí, tá? Mas ele é muito, mas muito abrangente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre... Eu não gosto muito desse termo que se dá, mas muitos daqueles termos teológicos, né? A cosmovisão cristã. Já ouviram essa expressão? Cosmovisão cristã. Você sabe o que é isso? Cosmo é mundo, tá? Vem do grego. Visão, a gente sabe o que é. Então, eu prefiro chamar daquilo que fica mais claro. É a visão que a gente tem de mundo. Como é que o crente enxerga o mundo? A maneira que nós enxergamos o mundo, a vida, determina o nosso comportamento. E o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossos ideais, eles refletem não só para nós mesmos, mas eles refletem para as pessoas ao nosso redor aquilo que de fato nós somos. Como é que nós devemos ou queremos ser reconhecidos nesse mundo? Algumas semanas atrás, nos últimos dias aí, eu preguei sobre o cidadão celestial, né? Lá em Romanos 13. Nós somos cidadãos aqui, Paulo trata disso naquele capítulo, como é que a gente deve se comportar com a sociedade,
diante das autoridades, com as pessoas ao nosso redor, nossos compatriotas, né? Tudo é afetado, irmãos, pela maneira que nós enxergamos o mundo, tá? Então, é nisso que nós vamos trabalhar várias coisas. Mas eu gostaria de colocar a mente de todos nós já nos trilhos a respeito disso. Como é que você vê o mundo? Eu comentei nesses estudos aí. Tem crentes que, embora digam que creem na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que vai se levantar um homem de iniquidade, chamado anticristo, né? Mas parece que eles agem como se pudessem evitar que isso acontecesse. É um contrassenso. Se eu digo que creio na Bíblia, e a Bíblia diz que isso vai acontecer, eu não tenho como impedir, certo? E nem devo tentar impedir. Agora, é lógico que eu não vou votar a favor, eu não vou apoiar ele. Nós vamos ser contra os ideais do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo, e não é de agora. O que a gente vê é que ele vai crescendo cada vez mais. Eu tinha pensado em entrar nesse assunto através de uma outra passagem, por uma outra abordagem, mas eu vi um determinado pastor que usou um texto, e eu vou partir desse mesmo texto para a gente começar. Em 2 Coríntios capítulo 10, aliás, eu vou usar um texto que ele usou, um versículo, e vou usar mais um aqui, tá? Para chamar a nossa atenção a respeito disso. Então, como cidadãos celestiais, então notem, quando eu preguei aquilo, na verdade eu já estava falando sobre esse assunto, tá? Não fazia parte do conjunto do estudo, mas vamos refletindo aí, porque isso já faz parte. Quem não ouviu essa pregação, tá no grupo lá, ele compartilhou esse, né? Então dá para se inteirar ou relembrar. E quando você ouvir, vai perceber que nós estamos falando desse assunto aqui. Mas aqui em 2 Coríntios 10, quando Paulo está defendendo, ele começa aqui a defesa do seu ministério, nessa segunda carta. A gente está estudando 1 Coríntios e vimos um trechinho lá recentemente, onde ele faz uma defesa do seu ministério, dos seus direitos como apóstolo, mas é nessa segunda carta aqui que ele fala mais e mais contundentemente sobre isso, né? Mas ele começa justamente aqui no capítulo 10, nesse assunto. Então ele está falando sobre si. Nós vamos ver aqui o versículo 3, tá? Eu vou isolar versículos aqui, mas ele está falando sobre si para a gente contextualizar. Não vamos ler os outros versículos, mas entendam isso, tá? Nós vamos ler só esses versículos porque são os que interessam para a gente. Eu não vou isolar versículo aqui para distorcer assunto, não. Mas Paulo fala primeiro no versículo 3 o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, militando, lutando, trabalhando em corpo, né, de forma humana. Apesar disso, né, eu sou aqui um homem, estou trabalhando, mas eu não milito segundo a carne. O que é a carne? A carne é o nosso corpo, representa nós aqui como seres humanos, né? como pessoas, tá? Aqui ela tem mais ou menos esse sentido. Então Paulo
falando aqui, eu estou militando como um homem, mas eu não ajo pela minha questão, pela minha humanidade. No versículo 4, ele explica isso, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí vamos para o versículo 5, que ele dá mais uma tacada aqui nesse assunto. Ele diz, continua falando aqui sobre a maneira dele trabalhar. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, ou todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, dá para perceber aqui, Paulo está falando sobre como ele encarava as coisas. Nós estamos aqui na terra, nós estamos trabalhando aqui, mas eu não trabalho aqui, né, eu não milito simplesmente como um homem, pelas regras humanas, baseado nas forças, nos poderes humanos. Eu trabalho aqui confiado e voltado para as coisas celestiais. Então, eu volto ao estudo, né, a pregação em Romanos 13. Aqui, nós devemos buscar ser bons cidadãos. Como bons cidadãos celestiais que devemos ser. Pensa no seguinte, eu, sendo um brasileiro, vou morar num país qualquer, sei lá, Canadá, qualquer país. Eu entro naquele país e eu vou procurar seguir, né? Se eu vou morar lá, eu tenho que me ater às leis de lá. E eu vou procurar ser um bom cidadão canadense, cumprir todas as regras lá. E eles vão olhar para mim e vão falar, esse é um brasileiro e é um bom cidadão. Aí nós vamos todos nós para lá. E, né, todo mundo vai morar lá comigo também. Aí todo mundo vai pensar lá, esperar de vocês o quê? Que vocês sejam bons cidadãos. E se vocês confirmarem isso, eles vão ter uma ideia o quê? Os brasileiros são bons cidadãos. É bom ter eles aqui. A gente pode até não gostar de brasileiro, né? Povinho lá subdesenvolvido, mas eles são bons cidadãos. Nós estamos no mundo, vamos dizer, o mundo aqui é o Canadá, mas nós somos cidadãos dos céus. Eles podem não gostar dos crentes, mas se eles verem que nós somos fiéis às regras do nosso reino, do nosso país, e sendo assim buscamos ser fiéis aqui, eles vão nos olhar com outros olhos, tá certo? Mais ou menos isso, uma mera comparação. Mas Paulo aqui está falando, irmãos, que tudo que ele faz, destruindo os argumentos e toda altivez, tudo que é contra Deus, ele combate. Por quê? Porque Paulo diz que ele age assim. Ele combate todas essas coisas, buscando levar preso, cativo, todo o entendimento, todo o pensamento, a obediência a Cristo. Ele sempre procura mostrar, pela sua pregação, pelas suas atitudes, aquilo que ele enxerga no mundo. Qual era a visão de mundo de Paulo? Vamos olhar para a vida dele. Foi um homem que deixou tudo. Por quê? Por que ele deixou tudo? Era um fanático, um louco. Tá certo?
Claro que não. A gente sabe que Paulo tinha uma visão diferenciada do mundo. O pensamento, o entendimento dele foi transformado naquele dia lá na estrada de Damasco. E gradativamente ele foi sendo modificado. O Paulo, que queria impor uma religião ao ponto de perseguir, vocês não podem seguir esse tal de Jesus, vocês têm que ser fiéis ao nosso judaísmo. Naquele dia ele enxergou que a coisa não era bem assim, né? Ele mesmo teve que se render a Cristo. E notem que, como cristão, ele nunca pregou o evangelho da mesma maneira que ele pregou o judaísmo. Paulo nunca defendeu o cristianismo da mesma maneira que ele defendeu o judaísmo, com violência, com imposição. Né? Ele entendeu como era. Assim como ele recebeu o amor de Cristo por meio da fé, ele buscava então que outros tivessem isso ao seu alcance também, pregando o evangelho. E o seu papel era combater o pecado, não as pessoas, como ele fazia antes, mas levar todo o pensamento dos outros a Cristo. Como é que ele poderia fazer isso se o próprio pensamento dele não estivesse focado em Cristo? Em outras palavras, não sei se está complicado ou se está claro para vocês. Qual era a questão? Paulo enxergava, eu sou um cidadão do reino dos céus. As regras que me guiam, que me conduzem, são as de Deus. E é assim que eu vou viver. Eu olho para esse mundo e eu vejo o que Deus determinou. Eu vejo que esse mundo, apesar do que os filósofos que eu estudei, falando de Paulo, apesar do que os filósofos dizem, eu sei que o mundo foi criado por Deus. Não foi uma força qualquer, mas a força de Deus. Os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Paulo tinha essa convicção. Isso muda o nosso pensamento, irmãos. Muda a forma que nós enxergamos o mundo e muda como nós nos relacionamos com ele. Esse mundo foi criado por um Deus que é soberano. E ele não criou e largou ao acaso. Paulo também cria que o mundo criado por Deus tinha e tem um plano maravilhoso, estabelecido por Deus, o qual vai se cumprir. Mais uma vez, apesar dos filósofos todos, com toda aquela filosofia, ensinarem tanta falsa sabedoria, Paulo sabia que o homem era verdadeiramente decaído em pecados. E ele lidava com essas pessoas, sabendo que elas são assim. Ele sabia que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Paulo cria nas mesmas coisas que João escreveu. Amém? Então ele sabia que ele precisava pregar o Evangelho. Não era simplesmente, ele não vivia simplesmente no objetivo de criar uma denominação, um império religioso, como muita gente faz. Ele trabalhava em busca de pregar Cristo, que pessoas fossem trazidas aos pés do Salvador, do Redentor, o qual o Pai enviou.
Paulo via o mundo dessa maneira. É um mundo perdido que precisa de Cristo. Ponto. Então ele vivia, isso motivava Paulo na maneira que ele viveu, trazendo, levando o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. O entendimento que nós temos do Evangelho muda a nossa cosmovisão. O que acontece, irmãos, é que muitos crentes ainda não mudaram a visão que eles têm do mundo. Se nós aqui não mudamos, nós precisamos acordar para isso, tá? Porque as coisas vão acontecendo. Em breve, o homem da iniquidade vai se levantar. Não sei se nos nossos dias ou não, né? Não estou profetizando que isso é para já. Mas nós temos que estar preparados para essas coisas. Como é que nós reagimos? Como é que nós lidamos com essas coisas? Vocês enxergaram o Abacuque, a maneira que ele foi lidando com as coisas? Primeiro, ele ficou meio inconformado, né? Que ele via seu povo se deteriorando e clama a Deus: até quando, Senhor? Põe a mão. Aí quando Deus mostra que ia pôr a mão, não foi do jeito que ele queria, que ele imaginava que deveria ser. Ele se surpreendeu a princípio, porque em lugar de Deus fazer aquele reavivamento do povo, Deus falou: vou mandar destruir, vou levantar os caldeus. Bom, aos poucos o Abacuque foi acordando, né? E na resposta de Deus ele foi enxergando os desígnios de Deus, e ele foi colocando a mente dele da maneira correta. Primeiro, Deus fez uma promessa ao nosso pai Abraão. Então eu sei que Deus não vai destruir totalmente o nosso povo. Mas diante dessa iniquidade é necessário que Deus haja, que Ele faça justiça e que Ele corrija o nosso povo. Então, que venha, Senhor. Nós vamos passar por situação difícil, e aí vem aquele desfecho, a última oração do capítulo 3, né? Senhor, ainda que o gado não esteja no curral, né? Não haja mais mantimento, não haja mais fruto, tudo se esvair, mas eu vou me alegrar no Senhor. O Abacuque ajustou o pensamento dele à visão do mundo. A cosmovisão do Abacuque fez com que ele enxergasse: Deus vai agir, mas Ele vai cumprir sua promessa, as coisas vão ser assim. Como é que eu tenho que me comportar? Eu vou lutar contra? Não. Eu vou acatar e vou louvar a Deus, porque Ele está cumprindo as coisas que Ele prometeu fazer. Amém? Então, irmãos, nós vamos enxergando essas coisas. Nosso comportamento, nossa atitude, minha finalidade hoje nessa introdução é a gente se submeter a uma visão diferenciada do mundo. Nós não somos mais cidadãos do mundo, tá? Nós não militamos segundo a carne. Nós estamos na carne, mas não militamos segundo a carne. A nossa luta tem que ser a nossa milícia aqui tem que ser municiada, dirigida, conduzida por uma visão cristã, levando cativo todo o entendimento a Cristo. Como é que nós vamos fazer isso para os outros se nós não fizermos isso na nossa própria vida? Tá? Tá dando para entender?
Vamos enxergar um pouquinho, por exemplo, como isso acontece. Eu vou pegar aqui 2 exemplos. Abram lá em 1 Samuel 24. Todo mundo conhece a história de Davi, né? Vamos lá, eu quero ouvir a resposta em coro agora. O Davi tinha um sogro que se chamava? Saul. Cadê o coro de uma voz? Vamos lá. O sogro dele se chamava? Saul. E Saul era o rei. Tá. E esse rei odiava Davi. Ele se encheu de ciúme de Davi. Passou a perseguir ele terrivelmente. Queria matar Davi a qualquer custo. Aí, aqui nesse capítulo 24, nós lemos o seguinte: sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Alguém pode perguntar, mas por que o Saul foi cobrir os pés? Será que ele estava com frio nos pés? Você sabe o que quer dizer essa expressão? Ele foi defecar na caverna. É isso que quer dizer essa expressão. Esquisito, né? Mas é isso. Ele foi no banheiro, ele foi usar a caverna de banheiro. Acontece que ele não sabia, era justamente naquela caverna que o Davi e os seus homens estavam escondidos lá no fundo. Deve ter sido ruim para eles, né? Mas olha a situação. O Saul ali se expôs sozinho dentro da caverna. E olha só o conselho dos homens que estavam com Davi, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. O que vocês entendem daquilo que os homens falaram para Davi? Davi já sabia que ele tinha sido escolhido para ser o futuro rei de Israel. E o Saul parece que também sabia disso. E aqueles homens disseram: Davi, chegou a hora. O cara está aí, está na tua mão, está distraído lá, sozinho. É chegar e enfiar uma espada nas costas dele, no coração. Pronto, você sai daqui, o rei morreu, você assume. O Davi foi lá, em vez disso, o que ele fez? Só cortou. O Saul deve ter colocado o manto para trás, tirou, sei lá. O Davi só tirou a ponta do manto dele, cortou. Aí segue, olha. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Nem viu o que aconteceu. Então Davi ficou, ele só cortou a orla, né, a beira do manto do Saul, e mesmo assim ele já
Pensou melhor, não, eu não posso fazer isso. Por quê? Vocês percebem aqui alguma coisa determinando o comportamento de Davi? O homem comum, aquele que milita segundo a carne, o que faria aqui? Mataria o Saul. Ainda mais com a galera dando força, né? Vamos lá, Davi, chegou a hora, vai lá, nós estamos aqui, quer que eu vou? Deve ter tido alguma coisa assim, né? Mas a cosmovisão de Davi era outra. A visão das coisas de Davi impediu que ele fizesse justiça pelas próprias mãos. O Saul era digno de ser morto? Era inimigo dele, perseguidor. O Saul não pensaria duas vezes se tivesse a oportunidade de matar Davi ali. Era um rei que já tinha mostrado falta de temor a Deus por várias atitudes dele. Mas, irmãos, nós devemos notar, Davi teve a oportunidade de fazer aquilo, mas ele pensou, esse homem foi colocado por Deus ali. Deus colocou, e Deus vai tirar no momento certo. Não é pela minha milícia, da carne. Ou seja, não vai ser pela minha astúcia, pela minha força, ou por eu aproveitar uma ocasião. A menos que Deus tivesse dito a Davi, vai, ele não iria. E não foi. Não fez. Então, eu quero mostrar para vocês aqui hoje como é que a nossa visão das coisas pode mudar o nosso comportamento. Então, Davi, qualquer outro, nós poderíamos agir de maneira diferente, se nós fizéssemos as coisas movidos pela nossa lógica humana. Mas quando nós pensamos nas coisas do reino de Deus, quando nós pensamos como um verdadeiro cristão, nossa atitude diante do mundo é outra. Amém? Então as coisas podem ser bem diferentes, e devem ser bem diferentes para o crente, quando ele se submete a aquilo que a palavra de Deus diz. Davi sabia que, de qualquer maneira, o Saul tinha sido um rei ungido por autoridade de Deus. Deus autorizou Samuel a ungir Saul. Depois Deus rejeitou Saul pelas atitudes dele e mandou Samuel ungir Davi previamente, como dizendo, Davi vai ser o meu rei, ainda não agora. E Davi sabia que ainda não tinha chegado o tempo. Os homens dele disseram, chegou a hora, Davi, mas ele entendeu que não era. Senão Deus já teria agido, teria falado alguma coisa diferente para ele. Vamos para João 6. Evangelho de João, capítulo 6. Aqui nós vamos ver a visão de mundo que um outro servo de Deus tinha, e nós vamos ser levados a entender um pouquinho melhor o que acontece em outra passagem, que eu tenho certeza que todos nós conhecemos bem. João 6, versículo 66. 66.
capítulo 6, versículo 66. Nada de anticristo aqui não, tá? Só coincidência. O que aconteceu aqui foi depois da multiplicação dos pães, muita gente seguia Jesus, né, aquela multidão, e, bom, diante da pregação de Jesus, muitos ficaram decepcionados, que eles estavam esperando dele outra coisa, e deixaram de seguir ele, né? Aqui diz exatamente isso. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Mas aí é que vem o interessante, irmãos. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Aí nós vamos ver a visão de mundo que Pedro tinha. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Será que as palavras de Pedro aqui refletem a visão que ele tinha de mundo? Ele está dizendo aqui, para quem nós vamos? Nós vamos te deixar? É o Senhor, que é o Senhor da vida, aquele que é o Redentor, é o Filho do Deus vivo, né? Ele diz aqui no versículo 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, essa é a visão de Pedro. O versículo 69, na verdade, demonstra o que Pedro cria. Ele cria firmemente que Jesus era o Messias, o Cristo, e que ele era o Filho do Deus vivente. Aqui pode ser interpretado de maneiras diferentes. O Deus vivo, ou é o Filho do Deus vivente? O Filho de Deus que vive entre nós. Teria esse sentido. Bom, Pedro cria que Jesus era o Filho do Deus eterno, do Deus verdadeiro. Amém? E que ele tinha as palavras de vida eterna. O seu ensinamento era verdadeiro, era o ensinamento que salva. Jesus era o Salvador, era o ungido de Deus, o Cristo. Então, para quem eu vou? Para quem nós podemos ir? Tem outro? Não existe. Então, Pedro está dizendo aqui, não existe outra alternativa. A visão que ele tinha das coisas era firmada no conhecimento que ele tinha de Cristo e da palavra de Deus. Então isso não dava para Pedro nenhuma alternativa, nenhuma outra. Ele não queria outra. Não tem, não existe. Hoje em dia tem pessoas que mudam de, por exemplo, né, mal comparando, mas mudam de igreja. Por quê? Eu briguei com alguém naquela igreja, ele vai para outra. Em vez de consertar a situação, né, ele parte para isso. E às vezes ele vai para a igreja que, né, até com outra doutrina, mas mudou de igreja, às vezes muda até de denominação, né? Vai para uma igreja que ensina coisas totalmente diferentes. Um prega segurança eterna dos salvos, o outro prega que pode perder a salvação, mistura com obras, tal. Ele vai. Por quê? Porque ele não é firmado na verdade. A visão que ele tem de mundo é uma visão carnal. Ele milita segundo a carne, não segundo as coisas celestiais. Pedro, com relação a ser o discípulo de alguém, ele não via a possibilidade de ser discípulo de mais ninguém, a não ser de Cristo.
Agora, eu falei de outra passagem que a gente poderia pensar, juntar isso aqui. Vamos ver se alguém adivinha em que passagem eu estou pensando. Exercitar a mente de vocês um pouquinho. Uma passagem que tem a ver com isso aqui. Hã? Na morte, depois da morte de Cristo, né? Ou naquele momento, Jesus disse para Pedro, naquele dia: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor, de maneira nenhuma. Aquele Pedro que disse: nós não temos para quem ir, nós não temos outro bem além de ti. Ele pensava: jamais eu vou negar Cristo. Mas ele, se sentindo acuado, a gente sabe bem a história, né? Ele quis estar bem intencionado, ele quis estar lá pertinho, acompanhando, vendo o que ia acontecer com Jesus e tal. Mas no meio daquelas pessoas, durante a noite, pessoas que reconheceram ele e começaram a questionar: você é um deles. E ele, sem refletir, nega 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E se cumpriu o que Jesus tinha dito. Vocês já imaginaram o tamanho do desespero desse homem? Principalmente quando a gente sabe que ele cria: eu não tenho outro para quem ir, a não ser Cristo. Aí ele vai e nega a Jesus. Aí em seguida, Jesus é crucificado, é morto mesmo. Nós não temos para quem ir, e aquele a quem eles seguiam foi morto. Tantas vezes ele disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas nessa hora parece que as coisas não ficavam muito claras na cabeça deles. Mas eles se mantiveram ainda fiéis, na expectativa do que ia acontecer. Mas particularmente para um homem que disse: nós não temos outro para quem ir, ele ter negado e ter visto sem Cristo ao seu lado, né, sem Jesus estar ali, porque ele tinha sido morto, sepultado, e ainda mais pelo fato de ele ter negado Jesus. Isso deve ter feito a cabeça dele entrar em parafuso naquele momento, né? Não é à toa que ele foi, como diz a Bíblia, chorou amargamente. Mas o que foi que manteve Pedro na linha? Ainda a sua crença, o fundamento firme. E é onde nós vamos entrar, irmãos. A nossa cosmovisão, ou a nossa visão de mundo, ou deve ser, né, calcada na nossa fundamentação na palavra de Deus. Então, como eu disse, o fato de nós sabermos e crermos de verdade na palavra de Deus, em cada detalhe, seja na redenção por meio da fé em Cristo Jesus, seja na criação do mundo, das coisas, na origem, da nossa origem, seja do nosso destino eterno, o fato de nós crermos nessas coisas como elas são apresentadas na Bíblia, isso se chama de fundamentalismo. Esse é o verdadeiro fundamentalismo. Existe uma linha aí de fundamentalistas que misturam outras coisas, mas o verdadeiro fundamentalismo seria aqueles que são fundamentados na palavra de Deus, sem invenções, sem inovações, sem questionamentos da palavra de Deus. Nós agimos, pensamos
nossos ideais, nossa maneira de agir, de viver, de pensar, são resultado, são ditadas por aquilo que nós cremos. E o que é que nós cremos? Qual é o nosso fundamento? Então nós vamos estar estudando algumas coisas em cima disso nos domingos, nos próximos domingos, tá bom? Deus nos permitindo. Isso é uma introdução, irmãos. Eu espero que os exemplos que eu dei possam ajudar, tá? Mas o que eu quis dizer aqui é: o que eu creio, o que você crê, vai determinar a maneira que nós vamos agir, a maneira que nós vamos viver aqui. Eu creio ou não creio? Muitos crentes ignoram algumas coisas da Bíblia, ok. Mas tem muitos crentes que, todos nós ignoramos alguma coisa da Bíblia. A gente está sempre aprendendo, talvez, ou sendo exortado, ensinado, relembrado. Mas muitos crentes acabam não entendendo essa questão básica. Jesus morreu por mim para me salvar, mas o Espírito Santo agiu em mim para me dar também o discernimento, o entendimento, para eu viver aqui como um cidadão celestial. Para que eu esteja aqui, agindo, vivendo, não conforme as milícias da carne. Amém? Não com estratégias humanas, mas sim com aquilo que Deus nos dá, agindo aqui conforme a Bíblia. Eu vivo aqui, tudo que eu faço é ditado pelo que eu entendo do que Deus nos ensinou. E quando eu digo o que eu entendo, não é questão de achismo, é questão do que a Bíblia realmente mostra. Então, como nós nos relacionamos com as pessoas? O Vitor trouxe aqui o estudo hoje sobre o mandamento: não adulterarás. Nós estamos fundamentados nisso. Quem foi que disse para não adulterar? Por que não adulterar? Quais são as consequências de adulterar? Estou tomando isso como exemplo. Se for outra razão, irmãos, se for uma razão qualquer, humana, nossa opinião a respeito do assunto pode mudar a qualquer hora. Entendeu? Enquanto eu me dou bem com a minha esposa, eu sou contra o adultério. Mas, se amanhã ou depois, a coisa mudar, eu já vou pensar, posso me permitir a pensar diferente. Mas se o que me faz enxergar que o adultério não é para mim e não deveria ser para ninguém, é firmado, fundamentado numa questão bíblica, isso vai determinar o meu comportamento com relação a isso. Tá? E assim funciona com as outras áreas da nossa vida. Eu falei, é ano de política, de eleição. Vai determinar a maneira que nós vamos nos relacionar com as pessoas. É um ano turbulento, vai ter gente querendo puxar. Você tem que votar no Lula, seu gado, seu bolsominion. Aí vai ter o outro que vai dizer, seu lulista, seu defensor de bandido, não sei o que, você tem que votar no Bolsonaro. Ou não, nenhum nem outro. Tem que ser a terceira via. Vai ter gente disputando o nosso voto, tentando, de um jeito ou de outro. Nós temos que entrar nesse fervo? Não. Nós temos que olhar para as coisas e agir conforme a palavra de Deus diz. Nós vamos ter alguém lá perfeito? Não. A gente sabe, a nossa cosmovisão cristã nos diz que um dia nós vamos ter um governo perfeito. Amém? Mas não está nos nossos dias aqui. Mas é quando Cristo vier estabelecer o seu reino. Aí sim.
Mas até lá nós vamos ter homens, pecadores, uns mais pecadores que outros. Mas mesmo assim, o crente, será que ele deve agir? Para mim tanto faz? Não, nós não temos, isso não nos dá o direito de sermos indiferentes. Nós temos que pensar, como é que nós vamos agir? É uma situação complicada, difícil. Nós vamos nos deparar com muitas situações delicadas, difíceis, complexas. Mas o que vai determinar a nossa atitude vai ser a nossa visão de mundo. Eu não posso compactuar com isso ou com aquilo. Eu vou ter que achar o melhor jeito de agir. E como é que eu vou escolher? Como é que eu vou saber qual o melhor jeito de agir? Isso vai ser determinado pela maneira que eu enxergo o mundo. E se nós enxergarmos o mundo levando cativo o nosso próprio entendimento a Cristo, então nós temos uma grande chance de fazer a coisa certa. Então as escolhas que nós fazemos, as atitudes, né? Com quem casar, no que eu vou trabalhar, o que eu vou estudar, tudo passa pela visão que a gente tem de mundo. Tá? Quando nós agimos assim, a igreja não é tão importante. É uma coisa que, irmãos, não é porque eu sou pastor. Tá? Me desculpem, eu vou estender aqui nesse ponto, mas nós vamos tratar melhor disso lá para frente. Tá? Mas quando nós agimos, de alguma maneira, demonstrando, a igreja não é tão importante para mim. Isso mostra qual é a visão que a gente tem do mundo. Se a gente troca a igreja, né, o momento de estarmos reunidos para louvar a Deus, para meditar na palavra dele, se nós trocamos aquele momento por qualquer coisa, por qualquer motivo, com frequência, é sinal que nós estamos enxergando o mundo de uma maneira carnal. Nós não estamos vendo a importância que é isso. Se você acha que estar na igreja não é tão importante, você está enxergando a vida, o mundo, de maneira errada. Tá? E esse enxergar errado faz a gente cometer uma série de coisas erradas. Mas é isso, irmãos. Eu espero que Deus abençoe a gente ao longo desse estudo. Orem por nós para que Deus dê sabedoria em mostrar isso com clareza e a gente poder estar crescendo ainda mais na graça, na fé, no conhecimento de Deus. Amém?